Bom, eu sou o pastor Inácio e gostaria de gravar sobre esse tema. Hoje é 24 de julho de 2015. Esse texto de 1 Tessalonicenses é muito interessante e muito útil para que nós possamos entender um pouco da vinda de Jesus. Embora a Bíblia nos ensine que devemos amar a vinda de Jesus, orar por ela, mas a maioria das pessoas estão mais envolvidas com o mundo e esquece desse detalhe. Se encontra em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Eu já coloquei os versículos aqui para facilitar a leitura. Paulo começa no versículo 1 dizendo o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Paulo já tinha uma noção de que eles sabiam sobre a volta de Cristo. Embora tenha tido alguns problemas lá, de alguns irmãos pararem de trabalhar, achando que Cristo voltaria naquele momento. Mas aqui ele diz que acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Então Paulo já tinha uma noção que a maioria dos irmãos tinha um pensamento acerca da volta de Jesus, baseado, tendo por base as suas pregações, provavelmente naquela igreja e em outras. O versículo 2, ele diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor aqui não é o domingo, mas sim o dia da volta de Jesus. Virá como o ladrão de noite. Ou seja, ele está dizendo que a sua volta pegará muitas pessoas desapercebidas. A humanidade, ela não vai estar esperando. Há tempos atrás, o ditado era que de 2000 não passaria, e marcaram muitas voltas de Jesus que não aconteceu. Então as pessoas, elas ficaram, ao meu ver, desacreditadas quanto à volta de Cristo. Então Paulo está falando, no dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então as pessoas não vão estar esperando esse dia. Muitos cristãos também vão estar meio desapercebidos. Por isso é um assunto que cada crente, cada irmão deve procurar entender e compreender sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 3, ele fala o seguinte: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Quer dizer, é um momento futuro onde a paz e segurança provavelmente e a princípio vai estar ligado a Israel e também com as outras nações, mas principalmente a Israel. Então, quando tiver esse cenário montado, então vai se trabalhar a paz que as pessoas buscam, que querem, externa, porque a paz verdadeira está em Jesus. Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa segurança, mas os homens querem paz e segurança a todo custo.
E isso vai ser somente possível com a presença do anticristo. A mulher que está para dar à luz, vai dar à luz. Assim, quando tiver esse momento de paz e segurança entre as nações, os países, então, Paulo falou, então já está próxima a vinda de Jesus. Versículo 4. Mas ele falou assim, mas vós, irmãos, olha que interessante. Quando os irmãos procuram estudar e entender esse princípio, vai entender esse versículo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Quer dizer, nós não estamos em trevas. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Quer dizer, o crente, o cristão, vai estar esperando Jesus. Ele não vai estar só esperando porque o pastor vai pregar, Jesus está voltando, mas porque ele tem essa convicção. É importante estudar isso, essa parte da escatologia. Não é difícil, como as pessoas imaginam, mas é importante que ela tenha esse conceito da volta de Jesus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque nós temos a luz da Bíblia que nos relata quando isso vai acontecer. E não vamos ser surpreendidos. Muito interessante. Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz. A luz é Cristo. E filhos do dia. Jesus, ele dá e trouxe o entendimento de Deus para as pessoas. Ele clareou, vamos dizer assim. Ele nos mostra pela sua palavra. Nós não somos da noite nem das trevas, quer dizer, nós não somos daqueles que não temos luz e que não somos informados a respeito da palavra de Deus. Por isso não vamos ser pegos de surpresa. Versículo 6, não durmamos, quer dizer, esse não durmamos que ele coloca aqui é a questão de falta de interesse das pessoas por esse assunto volta de Jesus. Nos dias atuais, nós estamos vivendo uma época em que trabalhar e divertimento e muitas outras coisas tem sido o foco principal. Então não dormamos, quer dizer, estudemos sobre esse assunto, pois como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Vigiar é você procurar sempre a melhor forma de se proteger, a melhor forma de entender sobre determinado assunto de perigo. E ele manda vigiar, quer dizer, estar atento, ler, estudar, procurar esse assunto. E sejamos sóbrios, quer dizer, não embriagados com outras coisas, né? Mas, porque a pessoa que vive pelo álcool, ele vive sem saber o que é que ele está fazendo, onde é que muitas vezes ele está, às vezes não sabem chegar à sua casa, e falou, sejamos sóbrios, né? Nós sabemos em quem temos crido, sabemos na palavra que temos, sabemos e conhecemos a palavra de Deus, então buscar isso. Versículo 7, porque os que dormem, dormem de noite, a noite é feita para dormir, para não pensar, para descansar. E os que se beberem, beberam de noite, né? As noitadas da vida, vamos dizer assim, muitas coisas acontecem à noite. Porque à noite, geralmente, as pessoas estão desapercebidas. Muitas pessoas são noturnas. Versículo 8. E eu juntei esses dois versos aqui porque eles se completam, não deveriam ser trabalhados de forma separada. E diz esse versículo 8, mas nós, Paulo falando de novo, nós os crentes, os cristãos, que somos do dia, que somos iluminados, que conseguimos ver além da palavra de Deus, sejamos sóbrios, ele fala de novo, né? Quer dizer, não embriagado com muitas coisas, o trabalho, embriagados
às vezes com os deleites, embriagado com a busca de ter mais dinheiro, a busca de ter muitas outras coisas. Isso é ser embriagado com as coisas da noite. Sejamos sóbrios, quer dizer, entendidos, vestidos da couraça da fé, quer dizer, a fé que nos protege, que nos remete a crer em Jesus. E do amor, o amor é o vínculo da perfeição, como diz a Bíblia, né? E do amor, a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. É importante amar, é importante se preocupar com o próximo, com o irmão, com a igreja, com o pastor. O amor é fundamental para esperar, que o assunto é a vinda de Jesus, né? Para esperar. É o maior envolvimento que as pessoas podem ter, é envolver-se com fé e amor, que o amor é relacionado ao próximo, é relacionado ao outro, né? É relacionado a outra pessoa. E tendo por capacete, na proteção, o capacete protege, a esperança da salvação, quer dizer, viver esperando a salvação completa, porque essa salvação completa, Pedro falou isso, ela só vai se dar quando nós ressuscitarmos com Jesus. Aí a salvação se torna completa. Quando o nosso corpo for redimido, se torna uma salvação completa. Assunto da volta de Jesus ainda. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Esse versículo não está falando da tribulação lá do Apocalipse. Está falando que Deus não destinou as pessoas, o homem em geral, para a ira dele contra a desobediência. Deus não se ira contra o homem, ele se ira contra a desobediência das pessoas. As pessoas não querem a salvação. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não querem saber de Jesus. Então, Deus não nos destinou a nós que já cremos e nem aos outros homens para a ira. Mas as pessoas que não creem vão ser objeto da ira porque Deus não pode suportar o mal e não pode suportar a desobediência. Então vão sofrer a ira de Deus. Mas não está falando aqui de tribulação, de lá aquela parte. Está falando que Deus não nos destinou para a ira. Nem a nós cristãos e nem os homens de fora, que não creem em Jesus. Eles vão ser objeto da ira de Deus. Deus criou o homem para que vivesse eternamente no paraíso. Mas o homem desobedeceu. E aí, então, a ira vai ser sobre a desobediência. Então, quem estiver desobediente vai passar por isso. Mas para a aquisição da salvação, quer dizer, Deus ele destinou as pessoas para a aquisição da salvação, para ser salvos. Tanto é que providenciou em João, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para a aquisição da salvação. Onde? Por nosso Senhor Jesus Cristo, final do versículo. Se as pessoas quiserem se livrar da ira de Deus, elas devem crer em Jesus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Senhor aí, o senhorio, o dono. Se você crê em Jesus, Jesus não é só seu Salvador, ele é seu Senhor também. E como Senhor, nesse texto, Paulo fala assim, vocês devem não dormir, quer dizer, se preocupar com a volta de Jesus. Versículo 10. O nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós,
porque ele estava falando aos Tessalonicenses, se eu estou falando a você que creu, morreu por nós. Para quê? A finalidade, para que é uma finalidade agora, né? Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Então, se você tem Jesus, essa promessa é importante. Viver com Deus. E não só nessa terra, mas no milênio e eternamente. Maior bênção, maior presente que um homem, uma mulher pode ter, a vida eterna. Não é o dinheiro, não é as visitas aos shoppings, não é as compras. É você ter a certeza de que você vai viver eternamente com Deus. E não é só o seu espírito, porque ele fala que nós vamos ressuscitar, nosso corpo vai ser assim como Jesus ressuscitou, nós vamos estar completos e eternamente com ele. Maior presente, maior dom, maior benefício que uma pessoa pode ter. Agora, se a pessoa não quer Jesus, se a pessoa não quer o Evangelho, se a pessoa não quer saber da Bíblia, é castigo eterno, separação eterna. Perdeu o presente que Deus preparou para ela. Deus não tem culpa, ela que não quer. Mas receba Jesus hoje, é o presente. Versículo 11, terminando aqui nosso texto sobre a vinda de Jesus. Por isso exortai-vos uns aos outros. Quer dizer, exortai-vos é lembrar uns aos outros. É dizer, ó irmão, como é que está a sua vida cristã? Como é que estão seus estudos bíblicos? Como é que está a sua esperança? Como é que está o seu pensamento sobre a volta de Jesus? Você tem estudado sobre isso? Você tem amado? Você tem perdoado? Você tem exortar uns aos outros? Não é função somente do pastor exortar. Por isso, exortai-vos uns aos outros. Muitas pessoas acham que só o pastor, eu como pastor, sempre falei, irmãos, se você sabe de alguma coisa, se você vê alguma coisa, fala para o irmão, olha, a Bíblia não ensina assim, como mansidão primeiramente, como diz Gálatas, né, ensinando, mas exortar, sempre tá, se um estiver cuidando do outro, o fardo se torna muito mais leve. Por Jesus que o fardo dele era mais leve, porque não é somente eu que vou carregar, mas meu irmão vai me ajudar a carregar o fardo. Né? E todo mundo ajudando a empurrar o carro para frente, ele vai andar mais rápido e menos força as pessoas vão fazer. Então exortai-vos uns aos outros. E edificai-vos. Construir a fé, construir a salvação. Edificar é relacionado à salvação, à construção. Construir a estrutura espiritual de uma pessoa é edificar uns aos outros. Marcar aquele estudo com tal irmão, vamos um dia na semana, vamos estudar a Bíblia, vamos nos edificar, vamos crescer juntos. Isso é edificar, é crescimento, mas na maior parte tem que ter aquele culto marcado. Hoje é dia de discipulado. Faça você o discipulado. Marque você com o seu irmão, com outra família. Interessante que fosse feito entre famílias. Se cada família fizesse esse trabalho interessante de edificação uns com os outros, olha, o fardo seria muito mais leve. Como também o fazer isso. Ele não está falando, ele falou assim, é importante vocês exortar, é importante vocês comunicar uns com os outros, é importante vocês edificar uns aos outros, como também fazer isso, faça mais. E que em nome de Jesus você possa usufruir
desse estudo. Eu sou o pastor Inácio, mantenedor do site semprebatista.com que tem a web rádio lá, e agora estou também construindo um outro domínio meu que chama-se igreja-batista.org, e os artigos bíblicos estão assim: artigos batistas, que deixei no último slide, tá aqui os meus sites: o Sempre Batista, conteúdo batista conservador e web rádio; artigos batista.igreja-batista.org, artigos diversos, batistas por minha autoria, de cunho batista conservador. Eu deixei meus contatos, e que Deus abençoe a cada um de vocês que pararam para ouvir essa mensagem. Gravando de forma bem simples, mas para ajudar. Tenham todos e sejam todos abençoados em nome de Jesus.